Neste vídeo vou refazer uma caixa livre cujo projeto original não foi terminado. Primeiramente, com a pistola de ar quente e a ajuda de uma espátula, vou descolando os apliques não necessários para este novo trabalho. Deixei ficar apenas o aplique externo, pois servirá de moldura para o foco central da caixa. Com a ajuda de uma lixa de gramatura 80, a espátula e a pistola de ar quente, retiro todos os bocados de cola que ainda ficaram na caixa, tentando que esta superfície fique o mais lisa possível. Com um pincel largo e fofo, varro todo o pó e pequenas partículas que tenham ficado na caixa. Varro também toda a minha superfície de trabalho para que nada fique posteriormente agarrado à caixa. Usando uma tinta acrílica branca e um batedor de espuma, passo uma primeira camada como base para cobrir as cores já existentes. Após secar esta primeira camada e agora usando um pincel, passo uma segunda camada de tinta branca, começando a cobrir os recortes da moldura que permaneceu na caixa. Para chegar à cobertura total e perfeita de todo o exterior, apliquei mais duas camadas de tinta branca em spray. Utilizando a pasta para modelagem da Acrylex, vou criar um efeito de relevo no lado externo da moldura. Aplico a pasta para modelagem em pequenas quantidades e apenas com a ponta da espátula, evitando ao máximo aplicá-la sobre a moldura. Retirei os excessos de pasta das beiras da caixa e acelerei a secagem com a pistola de ar quente. Continuando ainda a utilização da pasta para modelagem, isolei com fita crepe as laterais da parte externa da caixa e continuei a sua aplicação. O uso da fita crepe protegerá as partes laterais onde não pretendo que a pasta para modelagem agarre.
Repita o processo nas outras duas laterais. Utilizando a tinta acrílica da DecoArt na cor Expresso, procedo à pintura da moldura e parte externa onde criamos o efeito de relevo. Acelere a secagem com a pistola de ar quente e repita o processo por mais 2 vezes. Fui alternando as fases de pintura entre a frente e toda a parte externa da caixa e retirei a fita crepe das laterais. Feito isto, passei para a parte da gaveta da caixa. Com um pouco de massa para biscuit e um molde de cordas da Temo, criei alguns adornos para a lombada da gaveta. Amassei a massa biscuit até que esta estivesse suficientemente maleável. Preenchi o molde empurrando a massa com os dedos e retirei o excesso. Com a ajuda de um rolo, estiquei a massa para que ficasse nivelada e tirei os excessos. Aproveito as sobras da massa para a criação de outro adorno. Desenformei o adorno e repeti o processo, criando 2 adornos em formato de corda. Usando um molde A5 da Stamperia, criei um elemento decorativo para o interior da gaveta. Para a sua criação usei a cream paste também da Stamperia e com a ajuda de uma espátula fui aplicando no molde. A cream paste, quando utilizada neste tipo de moldes e depois de seca, criará um efeito de folha de papel maleável com alto relevo. A sua aplicação deve ser feita em diversas camadas, tendo em atenção que a primeira camada deverá preencher todas as aberturas do molde e as posteriores a cobertura total do mesmo com 2 a 3 mm de espessura. O tempo de secagem da cream paste é de 24 horas, podendo demorar mais ou menos um pouco dependendo da umidade do ar. Passei então a pintura do fundo da gaveta com a tinta branca, criando uma base para a posterior aplicação do elemento criado com a cream paste. Acelerei a secagem da primeira camada de tinta branca e apliquei uma nova camada para uma cobertura mais uniforme. Com a fita crepe isolei as beiras da lombada da gaveta.
Usando a tinta C-Mist da Folkart, pintei todo o exterior da gaveta, exceto a lombada. Depois de toda a pintura estar completamente seca, usei este stencil da Temu, criando um efeito no exterior da gaveta. Para a pintura do stencil usei a tinta Battleship Grey da Folkart. Numa paleta ou superfície lisa e polida, coloco uma gota da tinta. Usando um pincel pituá da marca Condor no tamanho 6, pego em um pouco da tinta e, sobre a paleta, vou fazendo movimentos circulares para que a tinta se espalhe nas cerdas do pincel. Começo a pintura dando leves batidas sobre o stencil, descarregando a maior parte da tinta e posteriormente usando movimentos circulares. Ocasionalmente, durante a pintura do stencil, vou levantando o mesmo para certificar que a pintura não borrou, pois caso isso tenha acontecido, teria que voltar a pintar tudo de novo. Este é o efeito criado. Apesar de não muito perceptível na filmagem, o desenho do stencil acrescenta uma outra beleza à gaveta. Repeti o processo de pintura com stencil nas laterais. Antes de proceder à pintura das laterais internas da gaveta, protegi as beiras do fundo já pintado de branco com fita crepe. Utilizando novamente a cor C-Mist da Folkart, pinto as laterais internas. Enquanto aguardo a secagem das laterais internas, passo à parte da lombada para a aplicação dos adornos em formato de corda feitos com a massa de biscuit. Usando o Glossy Gel da estamparia e com a ajuda de um pincel para a sua aplicação, colo os adornos deixando de secar por cerca de 1 hora. Com a tinta expressa da DecoArt pinto toda a lombada usando um rolinho pigmeu.
Uso posteriormente um pincel para pintar os adornos que colamos anteriormente, conseguindo uma cobertura completa dos mesmos. Para pintar as beiras internas da lombada, isolo novamente com fita crepe as partes já pintadas da gaveta. Passadas as 24 horas de secagem da cream paste, retire cuidadosamente o resultado final do molde. Recortei todas as beiras antes de passar ao próximo passo. Com a tinta Battleship Grey da Folk Art, procedo à sua pintura. Tendo em conta que é um adorno com bastante relevo, é necessário ter muita atenção com a sua pintura, tentando evitar ao máximo a acumulação de tinta e que alguma parte da cor inicial fique visível. Uma vez que o adorno tem um tamanho um pouco menor que o fundo da gaveta, pinto as beiras com a mesma cor usada no mesmo. Para colar o adorno, uso novamente o Glossy Gel da Stamperia. O Glossy Gel tem uma espessura um pouco mais grossa que uma cola normal, sendo ideal para colagem de adornos ou apliques com maior volume ou peso. Posiciono o adorno no fundo da gaveta apertando-o com as mãos para que adira totalmente e deixe secar por 1 hora. Voltando à caixa, e uma vez que esta tem formato de livro, crio alguns efeitos nas laterais onde apliquei a pasta para modelagem. Com um bisturi ou x-ato faço diversos cortes sempre no mesmo sentido, criando o efeito de linhas, como se fossem as páginas de um livro.
Com uma lixa de gramatura 80, lixo ligeiramente no mesmo sentido em que foram feitos os cortes, para que qualquer excesso de pasta se solte. Repeti o processo nas outras laterais. Passo finalmente à parte do foco central da caixa. Usando uma folha de papel de arroz da estamparia, vou fazer uma decoupage na parte central da caixa. O papel de arroz é um papel semi-transparente, como tal facilmente consigo posicionar o mesmo no local pretendido. Também devido à sua semi-transparência, o local onde este tipo de papel será colado deverá estar pintado com uma cor clara, daí ter mantido esta parte na cor branca. Com a cola para decoupage mate da DecoArt, inicio o processo de colagem aplicando uma boa camada sobre a parte branca da caixa. Posiciono o papel no local pretendido e com a ajuda de uma espátula vou alisando ao máximo. Como o papel de arroz é muito maior que a moldura, dificultando o trabalho de colagem, recorto com a ajuda de um x-ato e de uma tesoura o papel em volta. Uma vez que a moldura não é inteiramente reta, usando uma caneta x-ato recorto o papel rente à mesma, colocando todas as beiras no seu devido lugar com a ajuda da espátula retangular. Após todo este processo, aplico uma nova camada da cola para decoupage da DecoArt por cima do papel para o proteger. Depois da cola seca, aplico uma camada de verniz acrílico em spray, selando e protegendo o trabalho já feito. De volta à gaveta, vou usar uma corrente de aljofre para embelezar o seu interior. Utilizando novamente o Glossy Gel, aplico-o em todas as junções do fundo da gaveta. Pego então na corrente de aljofre e com a ajuda de um vincador vou endireitando e empurrando a mesma para que fique corretamente colada. Cortei o excesso de corrente com um alicate de corte e finalizei a sua colagem.
Após a secagem do verniz e da pintura do interior da caixa, vou começar a embelezá-la. Usando o betume da judeia em cera, com a ajuda de uma esponja, vou envelhecer as laterais da caixa onde apliquei a pasta para modelagem e fiz os cortes. Ao usar o betume da judeia em cera, vou tornar os cortes feitos anteriormente mais visíveis, assim como deixará a caixa com um aspecto envelhecido. Com a pátina anticante na cor bronze ou da estamparia, dou um tom metalizado na textura feita do lado de fora da moldura. Aplico a pátina usando a ponta dos dedos. O uso da pátina também ajudará a dar um efeito envelhecido à caixa. Vou criar um efeito de embosse na moldura com o uso da almofada para embossing na cor Grey e do pó para embossing na cor Gold, ambos da Ranger. Antes de iniciar o processo, bate levemente sobre a moldura com a almofada anti-estática da Ranger. Este passo ajudará a que o pó de embossing não agarre tanto fora do local pretendido. Com a almofada para embossing, dou também leves batidas sobre a moldura. A almofada para embossing contém um líquido que fará posteriormente o pó de embossing criar o efeito desejado. Com o auxílio de uma bandeja coletora, aplico o pó sobre a moldura. Despejo o pó para embossing aos poucos, tendo em atenção que o estou a fazer sobre a bandeja e dando leves batidas na caixa após a aplicação para libertar o pó solto. Após aplicar o pó de embossing sobre toda a moldura, limpo com a ajuda de um pincel todo o pó que esteja fora da mesma. Por ser muito fino, o pó irá ocasionalmente agarrar às cerdas do pincel enquanto limpamos o excesso. Para o soltar das cerdas do pincel, faço movimentos circulares ou de vai e vem na palma da mão. Depois da aplicação do pó de embossing e retirada dos excessos, recolho todo o pó da bandeja para dentro do recipiente original. Com o uso da pistola de ar quente, vamos ativar o efeito do embossing. Usando o calor da pistola de ar quente, as partículas do pó, em reação com o líquido da almofada, vão derreter, criando um efeito de relevo. Trata-se de um efeito semelhante às letras em relevo usadas nos convites de casamento. Com o kit incolor Cracklex da Acrylex, vou criar rachaduras sobre a imagem da caixa.
Aplique o verniz base ou frasco número 1 em toda a imagem. Acelero a secagem com a pistola de ar quente, mas muito de leve, pois o produto tem que estar ainda úmido para criar o efeito desejado. Aplico então o verniz craquelador com uma camada mais grossa. Dependendo da quantidade aplicada do produto do frasco número 2, as rachadelas serão maiores ou menores. Será durante o processo de secagem dos dois produtos que o efeito se revelará. Deixe secar ao ar durante cerca de 2 horas. Após o processo de secagem, aplique o betume de ajudeia em cera com uma esponjinha. Este processo irá fazer aparecer todas as rachaduras criadas, assim como dará um efeito envelhecido à imagem. Recriei o efeito de um quadro bem antigo cuja tinta está a rachar. Apliquei novamente uma boa camada de verniz acrílico em spray. De volta à gaveta, vou começar a embelezar a lombada. Assim como fiz na caixa, uso a pátina anticante bronze ou da estamparia com a ajuda de uma esponjinha para dar um efeito metalizado. Nos dois apliques de biscuit vou criar de novo o efeito de embossing. Passo inicialmente a almofada antistática da Ranger, dando leves batidas. Usando o embossing dabber da Ranger, dou também leves batidas sobre os apliques, tentando que o produto entre em todos os entalhes dos apliques. Despejo o pó de embossing na cor Gold da Ranger sobre os apliques. Aqueço o pó com a pistola de ar quente para criar o efeito. Nas laterais e topos da lombada vou recriar o mesmo efeito. Para que o centro da lombada não fique tão vazio, vou criar mais 2 apliques em biscuit. Para a sua criação vou usar este molde da Temo. Amasso novamente um pouco de massa de biscuit até se tornar maleável e começo a preencher o molde. Tento empurrar o máximo possível a massa com os dedos. Depois, com a ajuda de um rolo, estico o melhor possível e desenformo. Repito o mesmo processo no molde com o mesmo desenho, mas no sentido contrário. Com a ajuda de um bisturi, retiro o excesso de massa em volta dos apliques para que fiquem perfeitos. Após este passo, deixo-os secar entre 8 a 10 horas, dependendo da umidade e temperatura do ar.
Depois de secos, use novamente a tinta acrílica expressa da DecoArt e procedo à sua pintura. Uma vez que as laterais dos apliques estarão visíveis, tenham em atenção também a sua pintura. Para uma cobertura perfeita, usei 3 camadas de tinta. Acelero a secagem da última camada com a pistola de ar quente. Crio o efeito de embossing também nos apliques. Procedo à colagem dos apliques na lombada da gaveta usando mais uma vez o Glossy Gel da Stamperia. Tento centralizar o melhor possível os apliques, aplico alguma pressão com os dedos para aderirem melhor e deixo secar. Chegando aos últimos retoques na caixa, vou usar de novo a pátina anticante Bronzo da Stamperia na traseira da caixa, recriando o efeito metalizado e uniformizando o aspecto da caixa. Passo então uma nova camada de verniz acrílico em spray e deixo secar. Voltando agora à gaveta, colocando-a na posição em que esta abrirá, vou dar um toque especial à funcionalidade da caixa. Para tal, vou colocar 3 ganchos no seu interior. Uma vez que a caixa foi estruturada para ser usada na vertical e tendo uma gaveta, resolvi torná-la um porta-colares ou pulseiras. Por último, vou colar na lombada da gaveta 2 apliques de pedra facetados. Mais uma vez, uso o Glossy Gel da Stamperia para colar as pedras. Tento colá-las o mais centrado possível. E a caixa está terminada. Uma caixa livre de estilo medieval com função de porta-colares ou pulseiras. Espero que tenham gostado, deem o vosso like e subscrevam.